Assim está escrito. Vamos ler juntos? Pois nada é impossível para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém ou não? Por favor, pode sentar-se. Esse texto, essa palavra que nós acabamos de ler, foi palavra dita pelo anjo a Maria, quando este se aproximou da jovem virgem e anunciou que ela seria mãe de um filho. E esse filho, gerado pelo Espírito Santo nela, o que lhe causou uma certa perplexidade, como se tornaria mãe uma mulher que nunca coabitou com um homem. E o anjo termina dizendo: pois para Deus não há nada impossível. Isso é muito importante compreendermos, irmãos, porque Jesus nos ensinou que o Deus a quem Ele nos ensinou a chamar de Pai, de nosso Pai, é um Deus para quem não há coisas impossíveis. No vocabulário de Deus não há impossibilidades. O caráter de Deus, ou o caráter do Deus revelado na Bíblia, é marcado por vários atributos, como amor, bondade, santidade, onisciência, graça, justiça. Mas dentre esses atributos da pessoa de Deus, nós temos a onipotência. A palavra onipotência vem da palavra latina omnis, todo, e potens quer dizer poder, todo poder. Deus, o Deus que Jesus nos revelou, o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, é um Deus que tem todo o poder, um ser espiritual, eterno, Senhor, Criador, sustentador dos céus e da terra. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é capaz de fazer qualquer coisa que seja digna de seu poder e de sua santidade. Mas quando a Bíblia fala de onipotência divina, é preciso pensarmos na onipotência em dois aspectos. Primeiro, na onipotência com respeito àquilo que Deus é, seu caráter e sua natureza. E segundo, na onipotência naquilo que Deus é capaz de fazer. Ou seja, a onipotência moral e a onipotência física. A onipotência moral quer dizer que Deus é poderoso para fazer com que Ele mesmo não seja tentado por nenhum tipo de mal. Deus não é como eu e como você, que somos tentados. Nós, em nossa integridade, por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos santos, mas como somos quando somos tentados, nós muitas vezes trememos, nós muitas vezes sucumbimos ante as tentações. A Bíblia diz que Deus não é tentado por nada e por ninguém, porque Ele está acima do mal. O mal não é capaz de atingi-lo, o mal não é capaz de alcançá-lo, e Ele mesmo não pode praticar o mal. Quando a gente olha a mitologia greco-romana antiga, a gente percebe que os deuses criados pelos mitos antigos eram deuses que refletiam mais as pessoas do que a própria divindade. Zeus e os outros deuses da mitologia eram deuses cruéis, maus, que se vingavam dos homens, que se iravam com os homens, que trapaceavam, que praticavam maldades. Mas o Deus a quem Jesus nos ensinou chamar de Pai, nosso Pai, é um Deus que não pratica, não sabe o que é praticar o mal. E não só isso, Ele não somente não pratica o mal, como Ele só sabe praticar o bem. Ele é o autor de todo bem, porque a Bíblia diz em Tiago: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do céu e vem de Deus. Isso quer dizer a onipotência moral de Deus. Deus tem todo o poder para não ser tentado pelo mal, não praticar o mal
e saber praticar somente o bem. Mas também tem a ver com todo o poder em fazer, em agir, nos feitos dele. Aquele que criou os céus e a terra é aquele que sustenta, é aquele que guia, é aquele que provê, é aquele que protege. Com certeza Deus é todo poderoso. E a pergunta retórica do Salmo 24:8 é muito interessante, quando o salmista pergunta: há por acaso alguma coisa difícil demais para o Senhor? O que é difícil para Deus? Ele tudo pode do ponto de vista moral, Ele tudo pode do ponto de vista de sua justiça e de sua graça e bondade. Jeremias 32:17 diz assim: ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. Nada. De fato, Deus é esse ser. Quando nós oramos, quando nós nos aproximamos do Deus de Jesus, do Pai de Jesus, que também é nosso Pai, nós oramos para um Deus totalmente bom, totalmente justo, totalmente santo, totalmente poderoso, totalmente amável. É esse o Pai, é essa a face do Deus que Jesus nos revelou. Mas hoje eu quero falar paradoxalmente daquilo que Deus não pode fazer. Pastor, que incoerência é essa? Você acabou de dizer que não existe nada que Deus não possa fazer, e ao mesmo tempo vem dizer que vai falar daquilo que Deus não pode fazer. É isso mesmo. Hoje eu quero conversar com você rapidamente sobre as impossibilidades de Deus. Afinal de contas, há coisas que Deus não pode fazer? Vamos ver que sim. Há algumas coisas que Deus não pode fazer, e não pode fazer por quê? Ele não pode fazer por causa do seu caráter, porque fazer essas coisas seria uma contradição ao seu próprio ser, ao seu próprio caráter, à sua própria natureza. O que Deus não pode fazer? Vamos ver algumas dessas coisas. Primeiro, Deus não pode negar-se a si mesmo. Como assim? Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, leia comigo, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo que mesmo quando nós somos fracos, mesmo quando em nossa humanidade nós caímos, mesmo quando nós não correspondemos às expectativas de Deus, Deus simplesmente não nos lança fora, Deus simplesmente não nos rejeita, Deus simplesmente não nos fulmina com sua ira, embora sejamos merecedores. Não, quando somos infiéis, Ele permanece fiel a nós, fiel aos seus planos, fiel aos seus propósitos. A maioria de nós aqui, que se soubesse que a esposa, o esposo, o namorado ou um amigo fosse desleal ou infiel a nós, a gente rejeitaria, a gente expulsaria da nossa presença, a gente odiaria pelo resto da vida. A gente não queria mais nem saber daquela esposa infiel, daquele esposo infiel, daquele amigo infiel, daquele filho infiel, porque de fato a deslealdade é como uma punhalada no peito e desenvolve em nós um senso de repulsa, de ódio e de amargura no coração. Mas irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes você e eu temos sido desleais ao Senhor, temos sido infiéis ao Senhor, não temos correspondido àquilo que Ele espera de nós. E será que Deus nos expulsa de sua presença? Será que Ele nos rejeita em tal momento? Será que Ele retira de nós sua graça? Isso não acontece, mas não acontece não porque não mereçamos, não porque não sejamos dignos de tal rejeição, não acontece por causa do caráter santo e justo de Deus,
que não nos aceita porque sejamos bons, leais e santos, mas nos aceita por causa de Jesus, nos aceita por aquilo que Jesus fez na cruz. Deus não pode negar-se a si mesmo. É por isso que, quando Pedro caiu, Pedro negou Jesus 3 vezes, e ele se arrependeu. Jesus o perdoou e passou às mãos de Pedro a coisa que Jesus mais amava. Ele disse: Pedro, quando tu te arrependeres, te converteres, cuida das minhas ovelhas. Jesus entrega para o desleal, Jesus entrega para o infiel a coisa mais preciosa que ele tem, a comunidade por quem ele morreu, a igreja. Jesus coloca nas mãos daquele homem, aquele homem que tropeçou na fé, aqueles a quem ele amava e por quem tinha morrido, a igreja do Senhor. Deus não pode negar-se a si mesmo. Quando ele decidiu na eternidade chamar, escolher, regenerar, perdoar e salvar, não depende de quem corre nem quem deixa de correr. Os nossos pecados, os nossos tropeços entristecem o coração de Deus. Os nossos pecados, os nossos tropeços trazem tristeza ao coração de Deus. Eu pergunto a você: será que Deus está alegre com a sua vida? Será que Deus está triste com o seu modo de viver? Como foi a sua semana? Você venceu as suas tentações? Você suplantou as suas tentações e venceu pela fé? Ou você sucumbiu perante todas elas? Será que você que chegou hoje aqui pode dizer: Deus está alegre comigo porque eu venci todas as minhas tentações, e eu não cedi ao mal, eu não cedi ao pecado, eu fui leal ao meu Deus? É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele requer de nós. Mas ainda quando somos desleais, infiéis, Deus permanece fiel. Porque se a justiça e a bondade de Deus fossem baseadas em nosso desempenho religioso, nós estaríamos fulminados. Deus não pode negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, a Bíblia diz também que Deus não pode mentir, porque a mentira não vem de Deus. Deus não criou a mentira. A mentira, ela teve origem, a gênese dela está no coração e nos lábios do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e ele é o enganador desde o princípio das eras. Foi ele que engendrou em seu coração a maldade, ele que engendrou no seu coração a dissimulação, a falsidade, a hipocrisia. Ele que engendrou em sua vida essa coisa tão má que é a mentira. Deus não sabe o que é mentir, e não poderia fazê-lo, porque Ele é todo verdade, Ele só conhece a verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Tito 1:2 está escrito assim: em esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os séculos. Quando Deus diz uma coisa para mim e para você, quando sua palavra é revelada a nós nas Escrituras Sagradas, quando sua promessa é empenhada e sua palavra é empenhada para nós, tenhamos certeza que há de se cumprir, porque Deus não sabe o que é mentira. Nós mentimos. Quem nunca mentiu, atire a primeira pedra. A mentira é um dos primeiros males criados pelo diabo para simular, fingir, disfarçar, e ela é algo que se opõe à verdade de Deus. A mentira foi criada pelo diabo, por isso a Bíblia diz que todos aqueles que vivem na mentira, são filhos do diabo. Veja bem, há uma grande distinção entre mentir e viver na mentira.
Há muitas pessoas que esporadicamente ou até acidentalmente mentem, e todos nós, vez ou outra, cometemos tal horrível pecado que também entristece o coração de Deus. A boca do cristão, do filho de Deus, deve fluir, manar apenas a verdade, nada menos e nada mais que a verdade. O apóstolo Paulo nos diz que toda palavra do cristão deve ser temperada com sal, para que produza vida e dê sabor àqueles que ouvem. Mas às vezes mentimos. Mas o pior disso é que há muitas pessoas que não somente mentem, mas cuja vida é uma eterna mentira. Pessoas que são completamente mentirosas, elas não sabem contar verdades. Se alguém lhe perguntar, que horas são? E são 7h29, ela diz assim, são 7h30. E se elas disserem qualquer coisa, elas não sabem exatamente dizer a verdade. Elas são, por natureza, a vida, elas simulam, elas têm uma face pública e uma face privada, elas são pessoas que vivem uma eterna mentira no lar, uma eterna mentira na família, uma eterna mentira na igreja. E isso é terrível, irmãos, porque um dia a mentira se mostra. Um dia a Bíblia diz que no dia final todos nós teremos os nossos segredos revelados, escancarados diante de todos e de todos. Deus não sabe mentir, e quando Ele fala a verdade a nosso respeito, é a verdade. Quando Ele diz que somos seus filhos, somos seus filhos. Quando Ele diz que nos amou, Ele nos amou. Quando Ele diz que nos sustenta, Ele nos sustenta. Cada palavra desse livro a nosso respeito e a seu respeito é somente a verdade. É digna de toda confiança, é digna de toda esperança, é digna de nos agarrarmos, porque é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a mentira enclausura, a mentira aprisiona, a mentira leva a pessoa para a masmorra da culpa, do ressentimento e da tristeza. Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade, porque é Deus, porque é essencialmente bom. Tudo que falou a nosso respeito se cumprirá. Diz a palavra de Deus em Lucas 21:23. Leia comigo, por favor. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quantas coisas já dissemos e não pudemos cumprir, quantas palavras nossas jogadas ao léu, quantas promessas não cumpridas, sonhos não realizados. Mas Deus não, Ele não pode mentir. Se Ele diz em sua palavra que Ele ama você, se sinta amado. Se Ele diz em sua palavra que Cristo morreu por você, se sinta perdoado. Se Ele diz em sua palavra que você é uma nova criatura, viva como uma nova criatura. Se Ele diz que vem buscar você para levar para a vida eterna, então tenha essa esperança. Se Ele diz que você é mais do que um vencedor, viva como um vencedor. Deus, nenhuma palavra de Deus deixou de se cumprir. Passará, disse Jesus, os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não pode mentir, porque sua palavra é essencialmente verdadeira, e suas promessas se cumprirão na nossa vida. Às vezes nós lemos, às vezes nós ouvimos com um sentimento de dúvida, de incerteza, aquilo que Deus nos diz. Mas a questão não está em Deus, está em nós. Porque o que Deus diz, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu para cada um de nós. Amém ou não? Em terceiro lugar, Deus não pode se cansar. A juventude geralmente não conhece os limites do corpo. Acha que a vida toda será sempre uma juventude. Mas os anos vão passando, as dores vão surgindo,
E alguém já disse que depois dos 40, se você se acordar sem dor, você está morto, né? Aliás, nem acordado não acorda, já morreu. Depois dos 40 aí, meu irmão, começa. E quando chega dos 50 em diante, a ladeira começa a descer. A gente se cansa. Há o cansaço físico, mostrado pelas limitações do nosso corpo. Mas não só o cansaço físico. Nós seres humanos também nos cansamos emocionalmente. Nos afadigamos espiritualmente. Quando nós sepultamos os nossos sonhos, quando a nossa esperança é tão demorada e que se torna um fardo, cansada, quando nós vamos a cada dia engavetando sonhos não cumpridos, sonhos não realizados, a gente vai se cansando e sentindo cada vez mais o peso de uma vida vazia e sem empreendimentos. Deus não sabe o que é cansaço. A Bíblia diz no profeta Isaías 40, 28, também leia comigo, por favor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Deus, sendo o Espírito eterno, invisível, imortal e real, Ele é um Deus que não sabe o que é cansaço. Ele criou os céus e a terra, e quando a Bíblia diz que Deus descansou, não que estivesse cansado. O sábado ou o Shabat, o sétimo dia, não foi para tirar o cansaço de Deus, foi para tirar o nosso cansaço. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus criou todas as coisas, mas Ele não se desgasta, não se desgastou. E Jesus nos disse que o nosso Pai trabalha até hoje, trabalha até agora. Em Isaías 64 também está escrito assim: porque desde a antiguidade nem se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está atuando no mundo. Você diz assim: mas eu não vejo, pastor, onde está Deus? Mas Ele está agindo no mundo. Ele está guiando a nossa história, Ele está guiando a história desse país, Ele está guiando a história desse planeta. Ele conduz todas as coisas, nada foge ao seu controle. Ele é soberano, Senhor de todas as coisas, e governa com absoluta destreza e capacidade tudo o que acontece. E a Bíblia diz com respeito aos seus filhos, aos discípulos do Senhor, que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento, sem o conhecimento de Deus. Ele é todo sabedor, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele conhece e está em todos os lugares, no sentido de que, como Espírito eterno, Ele preenche toda a eternidade, todas as coisas. Mas, ainda assim, Deus não se cansa, Ele não se fatiga. Já imaginou? Às vezes a gente se cansa com os erros das pessoas, né? Quantas vezes a gente diz: já chega, não quero mais nada com fulano, não acredito mais no cicrano, já chega, me cansei. Tem ovelhas que dá vontade da gente dizer isso, né? Às vezes tem irmãos que dá um trabalho, a gente ensina e ama e abençoa e abraça. De repente a pessoa que meteu a mão no prato vira contra a gente o calcanhar, e a vontade que tem é da gente dizer assim: chegou, acabou, minha medida acabou. Mas Deus não faz isso. Deus não se cansa, Deus não se fatiga de nos amar, de cuidar de nós. Quantos erros cometemos, quantos fracassos nós tivemos, quantas vezes tropeçamos, mas Deus em nenhum momento diz assim: já chega, não suporto mais você, não tolero mais você, não aceito mais você. Deus nos ama e Ele não se cansa de cuidar de nós. E um dia, lendo o texto lá do Evangelho de João, quando Jesus disse assim: e o meu Pai trabalha até agora. E eu fiquei pensando naquele texto: como assim? Como e em que Deus está trabalhando? Será que Ele está fazendo outros planetas?
Será que Ele está fazendo uma outra terra? Será que Ele está fazendo ETs no outro lugar? O que Deus está fazendo? E aí me veio a palavra do meu coração: Deus está trabalhando sim, e nesse momento Ele está trabalhando em você, em mim, em cada um de nós, porque todos nós somos obra em construção e obra das mãos de Deus. Deus não somente nos criou no sentido de nos ter gestado no útero da nossa mãe, mas nós somos criados e Deus está fazendo uma obra linda em nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. Qual é a obra que Deus está fazendo na minha vida? Deus está trabalhando no meu caráter, no seu também, para que eu e você nos tornemos a cada dia pessoas melhores, mas não somente pessoas melhores, para que nos tornemos reflexo, a imagem de Jesus no mundo. É essa a missão da igreja: crescer, ser transformada dia após dia, até que o mundo veja em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações, a própria imagem de Jesus. Esse é o propósito da missão, é a missão de vida de cada crente, irmãos. É permitir que Deus nos molde, nos formate, a fim de que sejamos reflexos da imagem de seu Filho. E às vezes nós precisamos voltar lá para a olaria, precisamos voltar para a roda do oleiro, precisamos, como vaso quebrado, fissurado, ser destruído e refeito outra vez. Quando já erramos tanto, quando já caímos tanto, quando já frustramos tanto a vontade de Deus, é hora de nos quebrantarmos, é hora de nos humilharmos nas mãos do Senhor e permitirmos que Deus nos refaça outra vez, que Ele trate a nossa vida, que Ele trate o nosso coração, que Ele cure a nossa alma ferida. Todos os dias o crente é esta obra em construção, é esse vaso que Deus vai trabalhando para moldar a linda imagem de Jesus em nós e por meio de nós. Amém? Deus não se cansa de nós. Há muitos maridos que se cansaram da esposa, pais que se cansaram de filhos rebeldes, esposas que se cansaram de maridos ruins, patrões que se cansaram de empregados ruins, empregados que se cansaram de patrões tiranos. Mas Deus não se cansa de tratar conosco. Seu amor é eterno, e a Bíblia diz que as suas misericórdias são para sempre, e que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos em sua ira. É por isso que Ele não se cansa e nem se fadiga, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas forças. Em quarto e penúltimo lugar, a Bíblia fala de uma outra impossibilidade de Deus. Deus não pode dormir. Imaginemos que isso está escrito no Salmo de número 121. Olha o que diz, leia comigo: eis que não dormita, nem dormirá o guarda de Israel. As cidades antigas eram protegidas por fortes muralhas de até 6 a 12 metros de altura, por 6 ou 4 metros de largura. Elas possuíam torres onde ficavam as sentinelas. As sentinelas passavam a noite inteira percorrendo o muro que protegia a cidade, guardando para que inimigos, pessoas más não adentrassem, não tentassem subir o muro e roubar e destruir a cidade. Era esse o trabalho da sentinela. Mas às vezes as sentinelas dormiam, às vezes as sentinelas fraquejavam, às vezes elas eram assaltadas e mesmo mortas na investida de inimigos. E o salmista olha para esse cenário e diz assim: mas aquele que nos guarda, aquele que guarda a cidade do meu coração, a cidade da minha alma, aquele que guarda a cidadela do meu ser, não dorme. Não, ele não dorme. Ele está todo o tempo olhando para mim e me guardando.
Às vezes, quando a gente passa por momentos de extremo sofrimento, a gente é tentado a acreditar que Deus ou dorme ou não se importa conosco. Quem de nós nunca sentiu aquela sensação horrível, horrorosa de abandono, em que a gente se pergunta assim: cadê o Senhor? Por que Ele não responde a minha oração? Por que esse sofrimento sobre a minha vida? Eu não aguento mais. E você ora e parece que a oração ricocheteia no teto da casa e volta, e você clama e você não vê resposta imediata, e parece que Deus está dormindo, parece que Deus está indiferente, parece que Deus não está nem aí quando as coisas não dão certo na nossa vida. E aí vem o salmista dizer para nós: isso não é verdade. Os olhos do Senhor estão sobre vocês, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações de vocês. Ele não dorme, Ele está todo o tempo orando, olhando por vocês. E Jesus diz, a Bíblia, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele trabalha pelo fraco, Ele trabalha pelo enfermo, Ele trabalha pelo aflito, Ele trabalha pelo angustiado, Ele trabalha pelo oprimido, Ele trabalha pelo triste. Deus está em seu trono, governando a história e atento, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus não está indiferente à sua oração, Deus não está indiferente ao seu sofrimento, às suas carências, às suas lutas. Não permita que o diabo encha sua cabeça dessas ilusões e mentiras, que Deus não se importa com você, que Ele não ama você e que Ele deve estar dormindo, porque a Bíblia diz que isso Deus não pode fazer. A Bíblia diz no Salmo 127, que é Deus quem provê todas as coisas para nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. Até mesmo quando nós estamos dormindo, é Ele que vai estar cuidando de nós. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vigia a sentinela. Inútil vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que penosamente conseguiram, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Olha, daqui a pouco você vai dormir, mas esteja certo que quando você dormir, Deus estará olhando, velando por você e preparando um dia melhor. O choro, diz o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sei o porquê, nem você sabe o porquê das lutas que você enfrenta hoje. Eu sei de uma coisa, que Deus está do seu lado, não contra você, e que Ele vai te dar a vitória no tempo dEle, para a glória dEle. Amém? Em último lugar, Deus não pode se esquecer de você. Quem já se sentiu esquecido por alguém? Uma das coisas mais constrangedoras que eu passo na vida é que, como professor, às vezes eu tenho contato com, sei lá, eu acho que já dei aula para mais de 2.000 pessoas na minha vida ou mais, por baixo. E às vezes eu encontro uma pessoa na rua, aconteceu muitas vezes já, minha esposa e eu, a gente está passando e alguém chega para mim e: professor, me dá um abraço, e como vai? Que prazer te ver. E eu digo: que bom, tal. E a pessoa fala, e eu também falo, mas depois ela pergunta assim: quem é essa pessoa? Eu disse: não sei. Como se abraçou? Foi um aluno meu, agora não sei. E como é o nome dele? Não sei. E de onde foi que você foi professor dele? Não sei. Eu esqueci, né? Eu esqueci. Que nem o sujeito que um dia foi registrar os filhos, deixou para registrar os filhos já tudo adulto, e foi ao cartório sozinho com o nome dos filhos. E quando começou a registrar o nome dos filhos, e o escrivão perguntou: o nome da mãe? Aí o sujeito perguntou, ficou pensando: nome da mãe, senhor? Rapaz, sabe que eu esqueci? Que está com 30 anos que eu chamo ela só mulher, vem para cá, mulher para lá. Eu esqueci o nome dela.
Às vezes a gente se esquece das pessoas, às vezes nós nos esquecemos do quanto as pessoas passam na nossa vida, mas Deus não se esquece da gente. Isaías capítulo 49, 15, leia comigo, essa palavra é muito bela, diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Diz o que mais? Mais ainda, que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. As mães aqui sabem que é quase impossível uma mãe esquecer um filho que amamenta, porque o filho é uma extensão dela, para a mulher, na psicologia feminina, o filho é um pedaço dela, é como um braço. Ninguém esquece de um braço, ninguém esquece de uma perna. O filho é quase um pedaço dela, então esquecer daquele ser que está amamentando, tão dependente dela, é quase impossível. Mas Deus diz assim, ainda que isso acontecesse, eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de você, dos seus problemas. As pessoas têm a tendência de esquecer um do outro. O copeiro Mó, depois que foi abençoado e restituído ao cargo, esqueceu-se de José. Noé, no entanto, quando depois de entrar na arca, a Bíblia diz em Gênesis 1:8 que Deus se lembrou de Noé. Deus não se esquece, meus irmãos. Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de você. Ele nos conhece pelo nosso próprio nome. E quando Jesus chegou lá em Jericó, ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Zaqueu nunca tinha visto Jesus, Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus chamou pelo seu nome. Alguém já disse que uma das músicas mais bonitas que a gente gosta de ouvir é o nome da gente. É o nome da gente. Ser chamado pelo nome dá um senso de intimidade, pertence, dá um senso de proximidade. A gente se ofende quando alguém diz: ei, você aqui, ei, você, porque não chamou pelo meu nome? Deus nos chama pelo nome. Diz a palavra de Deus, Deus nos conhece pelo nome. Ele sabe o que você passa, Ele conhece o que você enfrenta, e Ele não está alheio à sua vida. Ele se importa com você e Ele ama você, já provou isso na cruz do Calvário. De nós, Deus só se esquece dos nossos pecados, porque a Bíblia diz em Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus só apaga e se esquece dos nossos pecados, mas de nós Ele nos chama pelo nome. Isaías 43, 1 diz assim: mas agora, leia comigo, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que coisa linda, Deus te chama pelo nome. É a Maria, é o João, é o José, é o Antônio, é o Francisco, é o Pedro, é o Domingos. Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece pelo nome. Nós vivemos uma sociedade altamente impessoalizada e impessoalizadora. Você não tem nome, você é apenas um RG, um CPF. Você não tem nome, você é apenas um cartão de crédito, um número. Mas Deus não nos conhece assim. Deus nos conhece pelo som do nosso nome, porque é assim que Ele nos chama, e é assim que Ele nos chama para fazer a sua vontade. Deus não está esquecido dos seus problemas, das suas lutas. Deus não está esquecido das suas dificuldades, mas Ele te conhece e te ama, e mostrou isso na cruz do Calvário. E eu quero então concluir dizendo o seguinte: que nessas coisas Deus não pode fazer. Essas coisas Deus não pode fazer. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode se cansar. Deus não pode dormir. Deus não pode se esquecer de mim e nem de você. Embora às vezes a gente se esqueça dele.
Quantas vezes você tem esquecido de Deus? De agradecer, por exemplo, de reconhecer que foi Ele a fonte de todo o bem na sua vida, de servi-lo, de achar que aquilo que você é, que você tem, foi você. Embora muitas vezes você se esqueça de Jesus, Ele não esquece de você. E é por isso que Ele diz para você e para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. E esses vocês têm nomes, é você, cada um de nós. Querido irmão, eu não sei o tamanho da sua luta hoje, não sei o tamanho da sua dificuldade hoje, mas o que eu sei é o seguinte: Deus não se esqueceu de você, e Ele está do seu lado para te ajudar a vencer as suas adversidades até o final. Confia nele. O Deus que pode tudo não pode se esquecer de você. O Deus que é todo poderoso não pode negar o seu amor. O Deus que é todo santo não pode mentir a respeito de suas promessas. O Deus que é todo poderoso não pode se cansar de cuidar de nós. O Deus que é todo poderoso não pode dormir em sustentar as nossas vidas. Ele está comigo e com você todos os dias até o dia final. Amém?